E aí, pessoal, hoje a gente vai olhar para um dos maiores vilões da história do cinema, Darth Vader. Só que por um ângulo um pouco diferente. Não como o mal em pessoa, mas como um paciente. Alguém com uma doença espiritual bem profunda. E a pergunta que guia nossa análise é essa, né? A gente vai encarar a história toda do Anakin Skywalker, a queda dele, como se fosse uma investigação médica, sabe? Um diagnóstico. E para isso, vamos usar umas ferramentas da filosofia para tentar entender o que aconteceu lá na raiz do problema. Beleza, então vamos lá. Antes de dar qualquer diagnóstico, a gente precisa primeiro examinar o paciente, entender os sintomas que ele apresenta, que, convenhamos, são bem extremos. Todo mundo conhece, né? A fúria, a busca por poder, a dor que parece definir o Darth Vader. Mas e se tudo isso não for quem ele é, e sim sintomas? Sintomas de uma doença da alma muito mais funda. A proposta aqui é essa: olhar para tudo isso não como traços da personalidade dele, mas como sinais de que algo ia muito mal por dentro. Bom, e para fazer um diagnóstico desses não dá para ir de qualquer jeito. A gente precisa das ferramentas certas. E quem dá essas ferramentas pra gente é um filósofo romeno, um cara chamado Konstantin Neuka. Ele estudou justamente isso que ele chamava de doenças do espírito. Segundo essa filosofia, uma pessoa espiritualmente saudável é como um banquinho de 3 pernas. Para ele ficar firme, precisa das 3 funcionando juntas. Essas pernas são quem a gente é, o que a gente faz e por que a gente faz. A saúde é quando esse banquinho está firme. A doença começa quando uma dessas pernas quebra ou fica bamba. Então, vamos detalhar essas 3 pernas. O indivíduo somos nós, com nossos sentimentos e medos. As determinações são as nossas ações no mundo, as nossas escolhas e até os nossos limites. E o geral é a grande ideia por trás de tudo, a nossa moral, o nosso porquê. A saúde é quando essas 3 coisas estão dançando juntas, em harmonia. O problema começa quando elas começam a brigar entre si. Pois é, nenhuma doença surge do nada, né? E o Anakin, ele cresceu em 2 ambientes que eram, digamos, espiritualmente tóxicos. Cada um com sua própria doença, que acabaram empurrando ele para o abismo. Era uma cilada, basicamente. De um lado, tínhamos os Jedi, que se importavam tanto com as regras que esqueciam das pessoas. Do outro, os Sith, que eram ótimos em fazer as coisas acontecerem, mas não tinham nenhuma moral para guiá-los. E o Anakin ficou espremido bem no meio disso tudo. A doença do Jedi era essa fixação no quadro geral, sabe? Na força, no código. Eles estavam tão focados nisso que não conseguiam enxergar a pessoa bem na frente deles. O amor e o medo do Anakin, para eles isso era só um problema, uma inconveniência. A sabedoria deles era de livro, não de vida. E não serviu para nada na hora de salvar a mãe do Anakin. Já a doença dos Sith era o contrário. Eles jogaram a moralidade pela janela para a janela. Para eles, a única pergunta que importava era: funciona? Eles ofereciam poder, resultado, sem aquelas perguntas chatas sobre ética. A Estrela da Morte é o símbolo perfeito disso, né? Uma maravilha da engenharia, uma máquina perfeita para matar. Técnica pura, sem alma nenhuma. Ok, agora que a gente entendeu o terreno contaminado onde o Anakin cresceu, dá pra gente finalmente chegar no diagnóstico dele. A doença específica que consumiu o Anakin Skywalker. Numa palavra, impaciência. Roletita é a doença do eu quero agora. É quando a pessoa tem um objetivo gigante, mas não tem a menor paciência para trilhar o caminho, para passar pelo processo. É querer chegar no topo da montanha de helicóptero sem fazer a escalada. E essa doença se manifestou de 2 formas. Primeiro, um estágio agudo, tipo uma febre mesmo, cheia de ansiedade e de pressa. E depois, virou uma doença crônica, uma estagnação longa, vazia, depois que ele já era o Darth Vader. Essa fase aguda era pura febre de impaciência. O Anakin queria ser um mestre Jedi agora. Ele queria o poder para parar a morte agora. Ele simplesmente se recusava a aceitar os limites da realidade. E essa pressa toda fez ele pegar os piores atalhos possíveis. E aí vem a fase crônica, que é até mais triste, porque o Vader venceu. Ele conseguiu o poder, a ordem que ele tanto queria. Mas e aí? A vitória era completamente vazia. A vida dele virou uma repetição sem fim, um tédio existencial dentro daquela armadura. Uma vitória que, no fundo, era a maior de todas as derrotas. Então, olha só que interessante esse resumo. Os Jedi tinham o propósito, mas faltava o lado humano. Os Sith tinham o poder, mas faltava a moral. O jovem Anakin tinha um foco total nele mesmo, mas faltava a paciência. E o Vader? Bom, ele tinha uma ordem imposta, mas não tinha vida. No fim das contas, estavam todos doentes, cada um do seu jeito.
Mas todo bom diagnóstico, pelo menos, aponta para uma cura, né? E os momentos finais do Vader podem ser vistos não só como uma redenção, mas como uma terapia espiritual que foi direto na ferida da doença dele. E a cura para uma doença da vontade não podia vir de fora. Não era um remédio mágico. Tinha que ser um ato da própria vontade dele. Uma única escolha que mudou a lógica de uma vida inteira de escolhas erradas. Essa terapia aconteceu em 2 passos. Primeiro, na hora de salvar o Luke, ele abre mão do poder, a droga que o viciou por décadas. E segundo, ao fazer isso, ele aceita a própria morte. Ele finalmente para de brigar com o maior limite da vida, aquele que a impaciência dele nunca conseguiu aceitar. E aqui está o pulo do gato. A cura foi a aceitação. Ele trocou aquela busca maluca por ser um deus, por controlar tudo, pela realidade mais simples e humana possível. Ser um pai morrendo para salvar o filho. E nesse único ato, ele finalmente encontrou o equilíbrio. E a gente termina com essa provocação. Se Darth Vader era, no fundo, um doente espiritual, isso muda alguma coisa sobre o mal que ele fez? Olhar para ele como um paciente, e não só como um monstro, não apaga os crimes dele, claro, mas talvez complique um pouco a nossa ideia do que é o mal. Força a gente a pensar na fragilidade do espírito humano. Fica aí a reflexão.